Olá, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Esse é o canal Machosfera Bioquímica, Saúde e Fisiculturismo. E o assunto de hoje é: por que alimentos com conservantes inflamam e engordam o seu corpo? Bom, mas antes, curta, comente, compartilhe, porque é muito importante esse vídeo. E meu nome é Reginaldo, eu sou bioquímico, sou engenheiro químico, e eu sou signatário de protocolos de medicina ortomolecular, que é a parte da bioquímica nutricional, a parte científica, que faz com que você entenda quais as reações que cada componente dos alimentos provocam no seu corpo. Então, às vezes, dependendo da situação, o alimento faz bem, outras horas ele faz mal, e é assim que a gente tem que trabalhar nos protocolos de medicina ortomolecular. Para cada tempo, para cada situação, tem alimentos que pode fazer bem ou fazer mal. Mas curta, comente, compartilhe esse vídeo para que ele possa chegar a mais pessoas aqui na relevância na plataforma. Então é o seguinte, eu poderia te dar uma resposta de 5 palavras para essa situação, e aí você ia parar de assistir o vídeo e não ia entender nada. Mas eu prefiro fazer diferente. Eu vou te dar essa resposta no final, mas antes você vai entender o que acontece. Primeira coisa, que os conservantes, eles interferem na absorção de aminoácidos essenciais. E eu quero deixar bem claro que eu também estou falando nesse vídeo, principalmente dos alimentos de base proteica. O que significa a base proteica? Aqui eu não estou falando de conservante, por exemplo, de suco, que também faz mal, mas é outro assunto. Vou falar dos conservantes dos embutidos, principalmente. Qual é o problema deles? Assim, quando você come um alimento tipo embutido, vou dar exemplo, mortadela, presunto, presuntado, linguiça calabresa, steak de frango, todos esses, eu não vou nem falar daquela vermelhinha lá, que eu não considero nem aquilo um alimento, não vou nem falar para não ofender, porque a minha opinião sobre aquilo lá, você não deveria nunca colocar no seu corpo, aquela vermelhinha lá que o pessoal parece que é um alimento, mas aquilo não é um alimento, então não vou falar. Mas vamos supor que esses alimentos tipo embutidos, né, eles têm conservante, e na base deles até tem um pouco de proteína, que é o que se chama de... Primeiro extrai o CMS, para vocês que não sabem, nunca trabalhou na indústria frigorífica ou qualquer coisa assim. CMS quer dizer carne mecanicamente separada, tá? Então, geralmente, por exemplo, na carne de peito e de frango, quando se tira lá desossa o peito, fica um pouquinho de carne que não dá para tirar pelo um processo mais manual. Então eles cozinham em autoclave, passa numa máquina lá que é tipo uma escova de inox, tira aquelas fibras da carne do peito e depois eles fazem o processamento. Então até tem proteína ali, não vou dizer que não tem proteína. O problema é que esses conservantes não vão deixar você fazer a digestão. E aí é que começa a te dar um problema, porque o nosso corpo humano, ele produz mais ou menos 2.000 enzimas. Para vocês que não é da área de química ou bioquímica, saiba que toda enzima é uma proteína. Isso é uma máxima lei da química orgânica. Se toda enzima é uma proteína, então todas as reações enzimáticas que o nosso corpo produz, elas dependem da digestão completa de aminoácidos que vêm lá das fontes de proteína bruta que a gente chama, que são carnes, ovos, leite e queijo, principalmente essas que são as que são ricas nos aminoácidos essenciais. Alguém até pode falar, feijão também tem um pouco de proteína, mas não tem aminoácidos essenciais todos, tem só 4. Dos 9 essenciais só tem 4, inclusive eu sou um dos que eu já não consumo mais feijão, que são fontes de amido. Então, feijão, a proteína dele não serve para nada depois dos 30 anos. Antes dos 30 até que ela te serve, depois dos 30 anos ela não serve mais. Então, posto isso, eu quero dizer, nosso corpo, ele produz mais ou menos 2.000 enzimas. Não é todo dia, mas é o que circula de enzimas para o nosso corpo.
Essas enzimas dependem de aminoácidos essenciais que são produzidos. Então eu vou tentar dar alguns exemplos aqui, talvez as mais conhecidas, que quem não é da área bioquímica, biomédica ou medicina, talvez não saiba. Vou dar só exemplo. Por que a gente precisa tanto de se preocupar com a absorção de aminoácidos que vem das fontes de proteína bruta? Dessas quase 2.000 enzimas, todas são de origem proteica. Mas vou dar um exemplo aqui, ó. Por exemplo, a insulina é um hormônio proteico. Então, para que o seu pâncreas produza insulina, que é um hormônio proteico que tem de 21 a 30 aminoácidos essenciais na sua cadeia, e qual a função da insulina? A insulina estimula a produção da glicogenálise, e a glicogenálise, que também é uma proteína, é uma enzima e é uma proteína, controla a taxa de açúcar do seu sangue. Então, para você entender a importância da proteína, saiba que a falta de absorção de enzimas, de aminoácidos que produzem as enzimas, é que controla a sua taxa de açúcar do sangue. Então, diabetes pode ter a ver com isso também, principalmente diabetes tipo 1, pessoas que não têm capacidade de produção enzimática, às vezes por algum problema neurológico não, da parte digestiva, que interfere na digestão de proteínas. Então, protease, que é a enzima que atua na digestão de proteína, galactase, lactase, que são as enzimas que controlam a digestão do açúcar, do leite, que é outra coisa que eu já fiz um vídeo aqui no meu canal, que intolerância à lactose é a coisa mais fácil de resolver. E eu tenho um vídeo aqui no canal, livre-se da intolerância à lactose. Quem tiver esse tipo de problema, vai nesse vídeo, vai entender como é que é. É muito fácil curar, mais ou menos em 30 dias. Porém, você tem que voltar para uma alimentação mais saudável. É só isso, mais nada. Não precisa nada de absurdo, é só voltar para uma alimentação mais saudável. Seu corpo vai voltar a produzir a lactase ou a galactase e você não vai ter intolerância à lactose. É muito simples, é a coisa mais simples que tem de resolver. Eu já fiz esse vídeo aqui no canal. Então, eu já te dei os exemplos das principais enzimas. Então, ó, amilase, lactase, galactase, protease, glicogenálise, insulinas. Insulina é um hormônio, mas é um hormônio proteico. Então, todas essas reações importantes dentro do seu corpo humano, e tem mais de 2.000, coenzima Q10, que aumenta a sua energia dentro da célula, que também é uma enzima, portanto é uma proteína. Tudo isso depende de seu corpo estar absorvendo do resultado da digestão de fontes de proteína bruta, absorvendo os aminoácidos essenciais. E só lembrando que todo esse processo digestivo ele termina no intestino. Por que é tão importante? Algumas pessoas já falaram, não é coisa nova falar que o intestino é o segundo cérebro. É verdade, o intestino se comunica muito com o cérebro e tudo tem a ver com isso aí. Inclusive, a maioria das vitaminas do cérebro são absorvidas no intestino. Mas esse é assunto para um outro vídeo, tá? Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Que quando você come alimentos, principalmente os embutidos, que deveriam ser fontes de proteína para que você fizesse a digestão e absorvesse, você não está conseguindo fazer porque o próprio conservante interfere na digestão dessas fontes de proteína industrializada. E aí você não consegue absorver aminoácido, fica com deficiência de enzimas, fica sem a parte de construção de fibras musculares, e aí você sente fraqueza. E aí é que combina com o problema de engordar. Geralmente a pessoa que sente fraqueza, ela acaba descontando em amido, em açúcar, coisa assim, que dá a sensação de que você está com mais disposição. Sendo que a maior parte da disposição, a redução de fadiga muscular vem de um aminoácido que chama L-arginina, que eu já expliquei sobre ele aqui no canal. Coenzima Q10 vem de absorção de aminoácidos. As fibras musculares que constroem os nossos músculos vêm de aminoácido. Então, tudo que envolve disposição,
força, atividade física, vem de aminoácidos que vêm das proteínas. Então, quando você consome alimentos industrializados com conservantes na base proteica, ele não deixa você fazer a digestão completa e não absorve aminoácidos. E esse é o pior problema da alimentação industrializada com conservantes de base de proteína. Não absorvendo aminoácidos, você não tem a importância dos nutrientes, que são os aminoácidos. Então, a resposta para aquela pergunta que eu estava falando, se eu fosse te dar, é que a resposta é porque esses alimentos não te nutrem. Mas você tem que entender que você precisa estar absorvendo aminoácidos para sintetizar todas as reações enzimáticas do seu corpo, mais a redução de fadiga muscular, mais a construção de fibras musculares, que você depende de aminoácidos essenciais. Então, quando você está consumindo esse alimento industrializado, você não vai absorver aminoácidos, consequentemente você vai ter problemas de faltas de enzima no corpo, que pode virar até doenças. Inclusive a diabetes e outras doenças são causadas pela falta de enzimas que vêm dos aminoácidos essenciais. Entenderam isso? Gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe. O assunto do vídeo era esse. Se você não consegue absorver nutrientes desses alimentos industrializados, eles não servem para nada. Essa que é a verdade. Por isso que eu sou uma das pessoas que não defendo alimento industrializado, principalmente as fontes de proteína com conservantes. Esses são os piores que você pode consumir. Entenderam? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Curta, comente, compartilhe. O assunto do vídeo era esse. Até o próximo vídeo. Obrigado.